essa oportunidade que Deus nos dá de estarmos juntos para adorar ao Senhor na beleza de sua santidade. Agradecendo a Deus por este momento que Ele nos dá de juntos meditarmos na santa palavra de Deus. Quero convidar a Igreja do Senhor para que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas. São Lucas, capítulo de número 15. Estamos em uma sequência de estudos bíblicos, tema escatológico, falando sobre a doutrina das últimas coisas, mas hoje eu senti o desejo no coração, esses dias, de trazer uma palavra bíblica dentro deste tema que veio ao meu coração. Capítulo 15 do Evangelho de Jesus, escrito por São Lucas, isto é, depois nós retornaremos ao nosso assunto que estamos dando sequência, que é a vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja, acerca do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, a grande tribulação. Seguiremos também falando sobre o reino milenial de Cristo e também o julgamento das nações, o juízo do grande trono branco e até, se Deus nos der a graça, um pouco sobre o estado eterno. Mas hoje eu queria convidar a igreja para que, em Lucas capítulo de número 15, versículos 8 e 9. Lucas capítulo 15, versículos 8 e 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, busca com diligência até a achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Queridos irmãos, esse texto sagrado nós queremos tomar como base para a reflexão de hoje, que se tivéssemos que dar um tema seria resgatando valores perdidos dentro de casa. Dá para repetir comigo? Resgatando valores perdidos dentro de casa. Este capítulo de número 15 do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, ele é considerado como a seção dos perdidos e achados. É neste capítulo que nós vamos encontrar primeiro um homem que tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. E ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela ovelha que se perdeu. É neste mesmo capítulo que nós encontramos esta parábola que Jesus contou de uma mulher que tinha 10 dracmas e uma delas se perdeu e ela vai buscar diligentemente até a encontrar. E é neste mesmo capítulo em que um homem tinha 2 filhos e um deles decide ir embora de casa e indo, o pai fica ansioso aguardando a sua volta. Analisando este cenário e esta seção, como disse, de achados e perdidos, ou de perdidos e achados, poderíamos entender, primeiro, quem tem 100 e perde 1, quantos por cento perdeu?
Quantos? 1%. Tem 100, se perdeu 1%. Atenção, mocidade, me ajude aí na matemática, vocês são bons. Quem tem 100 e perde 1, perdeu quantos por cento? 1%. A mulher tinha 10 dracmas. Das 10 dracmas, uma se perdeu. Quantos por cento foi a perca? 10%. O homem tinha 2 filhos, um deles foi embora. Quanto foi a perca? 50%. Mas se você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo de número 3, versículo de número 16, texto bem conhecido por todos nós, o nosso Deus, o Pai Celestial, Ele tendo um único filho, e a Bíblia nos diz que Ele pegou o seu único filho e investiu para redimir, para resgatar a nossa vida. Quantos por cento Ele investiu? 100%. Dá para você dar glória a Deus por isso? Deus investe 100% para resgatar a nossa alma da condenação do pecado. Bendito é o Senhor para sempre. Nessa história bíblica, nesta parábola bíblica que nós estamos tratando, que Jesus, Ele propôs, nós vemos e poderíamos dizer que na nossa vida ela não é apenas de ganhos, há momentos também de perdas. A nossa vida, ela também tem momentos que a gente sofre perdas, e essas perdas a gente fica mais angustiado, porque às vezes elas são perdas morais, espirituais, e ainda se angustia mais ainda quando essa perda se instala na família, ou seja, no casamento. Quando essa perda ela vai envolvendo a família, o lar, a casa, então traz ainda mais angústias pelos resultados que traz estas perdas. Mas ainda, queridos, quando essas perdas vierem a acontecer, nós precisamos tomar como exemplo esta mulher que Jesus conta a parábola. Perceba que ela, primeiro, acendeu a candeia. Segundo, ela varreu a casa. Terceiro, ela buscou diligentemente. Quarto, ela foi perseverante. O texto nos diz que ela procurou até encontrar. Como a maioria já sabe, eu gosto de definir os termos. O que seria então resgatar, já que nós dissemos que o tema desta reflexão seria resgatando valores perdidos dentro de casa? Resgatar é o mesmo que livrar de cativeiro, conseguir à custa de algum sacrifício, restituir, recuperar, isto é resgatar. E o que seria valores? Já que nós vamos tratar de resgatar valores que foram perdidos dentro de casa. Valores, ou valor, é um termo que junto a um número gradua a qualificação. Isto é valor. Valor é o mesmo que norma, valor é o mesmo que princípios ou padrões sociais aceitos e mantidos por um indivíduo ou por um grupo. Isso é valores. E o que seria perda? Perda é o ato ou efeito de perder. É destruição, é ruínas, é aniquilamento, isto é perda. E esta mulher infelizmente perdeu dentro de casa, dentro da sua própria casa. Enquanto perda é o mesmo que extraviado, é o mesmo que perdido, é o mesmo que ruínas, que aniquilamento. O que é perdido é o extraviado, é o corrompido, é o pervertido, isto é, perdido. E infelizmente, aquela mulher, ela teve perda dentro de casa. O que é que ela perdeu? Ela perde uma dracma.
Talvez olhando assim, a grosso modo diríamos, mas não é uma perca tão significativa, já que ela tinha 10 dracmas e perdeu apenas uma. Acontece que a dracma era uma moeda grega de prata, equivalente a um denário romano. E a dracma, ela tinha o valor equivalente a um dia de trabalhador braçal, um dia bem pago. Então, cada dracma tinha o valor de um trabalhador braçal, de um dia de serviço. Mas essa dracma, esta moeda passava a ter mais valor quando ela fazia parte de um ornamento para o cabelo, tipo diadema. E era comum que quem tivesse esse diadema com estas dracmas não podia perder nenhuma delas, porque tinha um significativo muito importante. E ainda mais importante, porque as mulheres palestinas, elas quando casavam-se ganhavam 10 dracmas e formava dessas 10 dracmas um diadema e elas passavam a utilizar. Então o valor não era agora somente monetário, mas o valor era sentimental. Era algo de estimativa que as pessoas, que as mulheres usavam, era semelhante à aliança do casamento, porque perder uma dracma era como se ela estivesse descuidando da sua aliança, do seu pacto que havia feito, ou seja, era uma simbologia do que ela estava guardando, preservando, que seria o símbolo do seu casamento. E esta mulher, ela perdeu esta dracma dentro de casa. É lamentável que infelizmente existem dracmas sendo perdidas dentro de casa, ainda nos dias de hoje, ainda nos dias atuais. E foi isso que me incomodou de trazer nesta noite uma palavra bíblica dentro deste texto, desta parábola que o Senhor Jesus contou. Existem dracmas se perdendo, e eu gostaria de iniciar pela dracma da espiritualidade. Existe a dracma da espiritualidade se perdendo dentro de casa, dentro do lar. Por exemplo, a oração é uma dracma que está se perdendo em muitos lares. Muitas pessoas já não têm o hábito de, ao acordar, agradecer, dobrar os joelhos e orar a Deus, gratos pela noite que passou. Se levanta e no frenesi da vida, no ativismo da vida, já se levanta e corre e organiza as coisas, e vai para a escola, e vai para o trabalho, e cuida da merenda das crianças, cuida da casa, e esquece da dracma da oração. Infelizmente tem pessoas que perdeu o hábito, e eu estou falando dentro de casa, de orar agradecendo a Deus pela refeição que recebe. E como isto é sério? E como as pessoas reclamam se chegar o momento da refeição e o prato não estiver na mesa, e eu não falo do prato vazio, eu falo do prato com as iguarias e nutrientes necessários para nutrir o corpo. Mas muitas vezes está lá a refeição e esquece de agradecer a Deus pela refeição que o Senhor tem dado bem cedo, meio-dia e de noite. E que nesta noite esta dracma, ela seja, se perdeu em alguma casa, se na sua vida se perdeu, é a noite de você ir em busca desta dracma. Ser grato a Deus é algo maravilhoso. Existe uma dracma ainda dentro da dracma da oração que tem se perdido em alguns lares, a oração pelos filhos. E nós não podemos esquecer de orar pelos nossos filhos. Preste atenção nesse detalhe. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 27, veja o que é que nos diz a palavra de Deus em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1 e o versículo de número 27.
Assim nos diz a palavra do Senhor. Por este menino, o que é que Ana fazia? Orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Ela apresentava ao sacerdote o menino e dizia: naquele dia, sacerdote, eu estava angustiado e eu já orava por este menino que ainda haveria de nascer. Bendito é Deus para todo sempre. Orar pelos nossos filhos é um dever, é uma dracma que nós não podemos perder. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia ainda, por gentileza, em Juízes, capítulo de número 13, e veja o que é que nos diz o versículo de número 8. Juízes 13 e versículo de número 8, não se canse de ler a palavra e nem tenha sua Bíblia fechada, que este é o culto de nós estudarmos a palavra de Deus. Juízes capítulo 13, versículo de número 8, nos diz assim a santa palavra: então Manoá orou instantemente ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Manoá orava para pedir a Deus orientação, como é que ele, o pai e a mãe, iria criar um filho que ainda haveria de nascer. Esse é o dever de todos nós como pais. Não podemos entregá-los às babás eletrônicas, botar lá nas musiquinhas do celular e deixar ele lá intertido. Não, senhor, não, senhora. Manoá, antes do menino nascer, diz: ei, me explique, eu quero saber como é a forma que eu devo criar este menino. Bendito é Deus para todo sempre. Poderíamos citar ainda um outro exemplo de quem orou a Deus pelos seus filhos, o exemplo de Jó. No capítulo de número 1, versículos de número 4 e 5, nós vemos que Jó, ele orava pelos seus filhos. Era uma dracma que tinha na casa de Jó, e ele não deixou a dracma se perder. Porque a Bíblia nos diz que ele orava, ele oferecia sacrifício a Deus, e ele não fazia um pacote dizendo: está aqui meus filhos. Vamos ler esse texto também. É bom se ler a palavra de Deus. Livro de Jó, capítulo de número 1, versículos 4 e 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: e iam seus filhos e fazia banquete em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Jó, ele orava constantemente pelos seus filhos. Era a dracma que não faltava na casa de Jó, era oração e oração pelos seus filhos. E ele fazia isto de forma individualmente. Nós não podemos perder na nossa casa a dracma da oração. Uma outra dracma que infelizmente está se perdendo em algumas casas, em alguns lares, a dracma da leitura da palavra de Deus. O Salmo de número 1, o verso 1 e 2 diz: bem-aventurado é o varão que não anda conforme o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bendito é Deus para todo sempre. Mas ele diz: mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, que é que ele faz? Medita de dia e de noite. Na sua casa, essa dracma, ela está lá, tem encontrado espaço, tem meditado de dia e de noite, ou tem ocupado espaço com as redes sociais, com
essas séries que tem apresentado aí por as operadoras que oferecem para que se esteja assistindo os filmes. Nós não podemos perder a dracma da leitura em nossa casa. Ela parece que não veio hoje, mas eu parabenizo a filha do diácono irmão Israel, que esta semana, quando eu voltei, ela me encontrou aqui já no dia da ceia e disse assim: pastor, eu terminei a leitura da Bíblia toda já, na metade do ano, e ela já terminou a leitura da Bíblia. Uma criança. Bendito é Deus para todos sempre. A dracma da leitura da palavra não pode faltar em nossa casa. 1 Timóteo capítulo de número 4, versículo 13, Paulo exorta Timóteo, diz: Timóteo, presta atenção, Timóteo, persiste em ler, Timóteo. Nós não podemos ter preguiça para ler a palavra de Deus, assim como nós, no nosso corpo, precisa de nos alimentar 3 vezes ao dia, e às vezes nos intervalos do lanchezinho, que é necessário. A palavra de Deus também é alimento para a nossa alma. Nós devemos nos alimentar todos os dias da palavra de Deus. Livro de Josué capítulo 1 e versículos de número 8. Diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E se eu fizer tudo quanto nele está escrito, o que é que vai acontecer com a minha vida? Aí a palavra de Deus dá a sequência dizendo: porque então prudentemente te conduzirás e farás prosperar o teu caminho. Quem lê a palavra, quem medita na palavra, age com prudência e é próspero em sua vida, porque está se alimentando da palavra de Deus. Não podemos deixar se perder dentro de casa a dracma da leitura da palavra. Uma outra dracma que tem se perdido em alguns lares, a dracma do culto doméstico. Também parece que não está aqui, mas tem alguém aqui da congregação do Divino? Divino. Não tem? Tem? Está aqui. Assim. Lá em Divino, às vezes eu fico no grupo somente vendo, não falo quase nada, mas lá em Divino tem um programa lá que eles estão trabalhando o culto doméstico, não é isso aí? E sempre está nos lares eles fazendo, a família fazendo culto doméstico, a família. Nós não podemos perder esta dracma do culto doméstico, quanto isto é importante para a edificação espiritual da nossa família, o culto doméstico. Eu tenho uma netinha com 7 anos. 7 anos, irmã Laudicea, me ajude aí. 7 anos. Mas é ela que, de vez em quando, que liga lá para casa, liga para a avó. Hoje ligou para a tia, mandando, dizendo: vamos fazer o culto agora, vamos cantar os hinos, vamos cantar. E eu estava meditando lá no escritório para trazer esta palavra hoje à noite, e ela lá, eu só escutava ela cantando com a avó e com a tia pelo zap. E quando foi depois: meu avô está aí, vovó? Está. Eu quero que ele faça a oração final e dê a bênção apostólica. São casas que a dracma do culto doméstico ela não pode perder. Se está se perdendo em algum lar nesta noite, eu quero te despertar para que você a encontre, esta dracma, em nome de Jesus. Você quer ver uma dracma que está se perdendo em muitos lares? Do cântico, do hino, do louvor a Deus. Acredito que muitos como eu, os da minha idade para frente um pouquinho, era acostumado a ver, a ouvir as donas de casa lavando prato, lavando roupa, cuidando dos afazeres e louvando a Deus. Quase não tinha os equipamentos eletrônicos para tocar os hinos, mas elas mesmas estavam lá cantando, lavando a roupa e: sou alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais aquela,
porque Jesus entrou no meu lar. Me permita dizer algo aqui nesta noite. Enquanto eu meditava hoje para trazer esta palavra, veio no meu coração. Sabe quem está com saudade, além de Deus, dos teus louvores dentro de casa? Os vizinhos estão precisando ouvir a tua voz, estão precisando saber que ali tem um crente, e é um crente que, independente das circunstâncias, louva a Deus, exalta a Deus. Bendito é Deus para todo sempre. E como Deus já tem falado com vizinhos atribulados, angustiados, mas quando se levanta, aí está lá sua vizinha cantando de lado, trabalhando e cantando, fazendo os afazeres domésticos e louvando a Deus, e Deus trabalhando na casa do vizinho, na casa de outro. Bendito é Deus para todo sempre. Morávamos em uma casa lá em Camaragibe, tinha uma vizinha meia, e ela um dia chegou e disse: ô Céia, cadê Joel que não está cantando? Eu gosto quando eu escuto ele cantando. Bendito é Deus para todos sempre. Nós não podemos perder a dracma do louvor dentro de casa. Você vai perceber que seu dia torna-se mais gostoso, torna-se mais leve, quando você louva ao Senhor. Às vezes coloca o hino lá: não, pastor, mas eu coloco o hino lá para cantar. Quem está cantando é o instrumento, e você está sem cantar, está sem louvar. É importante que você abra a sua boca e louve ao Senhor na sua casa. Você vai ver que paz vai trazer no teu lar, quando você canta, quando você louva, dentro da tua casa, dentro do seu lar. Tem um hino que fizeram aí, o povo inventa hino com tudo, né, irmão? Mas tem um hino que fizeram aí, diz quem canta os males espanta, e aqui nós cantamos e o mal vai embora. Saul estava atormentado, mas chegou Davi com a sua harpa, e louvor a Deus, e exaltou a Deus, e o louvor a Deus que ele cantava fazia com que o espírito mau deixava Saul, o rei, em paz, porque ele estava louvando ao Senhor. Bendito é o Senhor para sempre. Uma outra dracma. Eu queria concluir esta mensagem hoje, mas parece que não vai dar. Mas uma outra dracma que tem se perdido nos lares, a dracma de levar a família à casa de Deus. Existem muitos lares que quem manda não são os pais. Os líderes não estão mais com autoridade. O menino é pequenininho: não quero ir não. Então, tá bom, fique, não posso forçar o bichinho aí. E o menino vai ficando, e chega na idade de jovem e adulto, ele já não vai mais, porque se acostumou a não ir para a igreja, para a casa de Deus. Se a gente abre a Bíblia em Gênesis capítulo 35, presta atenção nesse detalhe que é tão importante. Em Gênesis capítulo de número 35, a família de Jacó estava tão acomodada dentro de casa que todos os costumes da terra em que estava eles já haviam absorvidos. Aí Deus chama Jacó, se você ler, Gênesis 35, versículos 1 em diante. Aí Deus chama Jacó e disse: ô Jacó, venha cá. É Deus falando com o pai da casa, com o líder da família, e nesta noite ele está tratando com a gente aqui. Ele disse: sobe a Betel, habita ali, tire do meio de vocês os deuses estranhos, tirai os pendentes, os colares. O texto vai nos dizer, é a Bíblia que está dizendo que quando Jacó chega, ficou meio envergonhado diante de Deus. É claro que quem não é envergonhado, que fica envergonhado quando Deus dá um saculejo assim e chama a atenção. Parece que eu estou vendo agora Jacó chegar diante da família, todo meio assim, mufino, meio cabisbaixo de família. Eu tenho uma coisa para dizer a vocês. O que é, papai? Deus está mandando a gente subir para Betel.
E tem mais uma coisa, meus filhos. Deus disse que é para a gente tirar os deuses estranhos do meio da gente. Ele disse que tirasse o que fosse de arrecada, o que fosse de colar, o que fosse de... Aí saiu dizendo que era para tirar. Aí o texto vai nos dizer, é a Bíblia que nos diz. Se você ler na revista e atualizada, vai dizer que eles tiraram as pulseiras, tiraram os brincos, saíram tirando tudo o que eles tinham naquele momento. E entregaram e seguiram para ir para Betel. Olha para cá, por favor. Às vezes os filhos estão lá e estão do jeito que estão, é porque está faltando apenas a voz de um pai que ouve a voz de Deus para falar com firmeza e autoridade do céu e dizer: Deus está cobrando que a gente suba a Betel. E Betel traduzido quer dizer casa de Deus. Nós não podemos negligenciar como pais que somos e que responsabilidade temos diante dele, da sua palavra, de levar a nossa família, os nossos filhos à casa de Deus e tirar do meio da casa, da família, os deuses estranhos. E que deuses estranhos podem ser simbolizados em várias situações. Filhos que ficam até tarde, a mais hora, assistindo vídeos e os pais não sabem nem que tipo de vídeo é. Nas redes sociais e os pais não sabem sequer o que é que estão vendo e com quem estão falando. Dracmas que estão se perdendo dentro de casa. Bendito é o Senhor para todos sempre. Você quer ver uma outra dracma que está se perdendo? E esta sim está angustiante, porque na maioria dos lares está se perdendo. A dracma da comunicação da família. Hoje as famílias se reúnem, se vão para o restaurante, quando senta, é cada um já com seu smartphone. O que é que você vai querer comer? Aí o filho diz assim: eu já coloquei aí a mensagem. Eles não se conversam mais. As pessoas estão esfriando no relacionamento. As pessoas estão ficando frias no relacionamento, porque apenas agora tratam através do aparelho, do smartphone, e aí está ficando distante aquela comunicação, o calor humano, olho a olho, mano a mano. E dentro da casa não é diferente. Há um silêncio. Às vezes estão todos reunidos na sala e daqui a pouco um coloca para rir sozinho, mas não está rindo da conversa que ali estão. É uma conversa isolada, é uma conversa presa para dentro de si, e as pessoas estão ficando cada vez mais egocêntricas. Não estão se preocupando com o próximo. A dracma da comunicação está se perdendo dentro do lar. Me permita dizer algo aqui nesta noite. É verdade que o aparelho celular traz tanto benefício para nós, quando sabe se usar direito. Mas tem gente por não ter conhecimento. Por exemplo, uma mãe que está a amamentar uma criança. Presta atenção nesse detalhe. Estar amamentando e ela não sabe o quanto é importante aquele momento no relacionamento mãe e filho. A conexão que está fazendo ali, o calor humano que está recebendo, o acolhimento que aquela criança sente no amamentar. Não é apenas para se alimentar, não é apenas para nutrir. A doutora pode confirmar isso comigo, essa realidade. Escute, olha para cá. E muitas mães hoje estão amamentando e está com o celular aqui. E a criança está lá sugando e olhando para a mãe e vê que a atenção dela está desviada, não está voltada para a criança. Aquela criança vai se sentir desacolhida, rejeitada, e começa a desenvolver a partir dali traços de caráter que trazem trauma muitas vezes para o resto da vida. E muitos não sabem disto.
A dracma da comunicação está sendo perdida dentro de casa. Isto é muito sério. Por isso que creio que Deus me inquietou para trazer esta palavra nesta noite. Aquela mulher, ela perdeu a dracma dentro de casa, no seu lar. Uma outra dracma que está se perdendo, eu só quero dizer mais esta para a gente ver, pelo menos, o que é que eu devo fazer então para encontrar essa dracma? A dracma do respeito mútuo na família e da cordialidade. Eu disse respeito mútuo e cordialidade na família. Existem muitas pessoas que não se respeitam mais dentro do lar. O cônjuge não respeita o seu cônjuge, marido não respeita a esposa não respeita o marido, tratam com palavras fortes, desdenhosa. Respeito entre pais e filhos e vice-versa. Filhos que não respeitam mais o pai, é apenas o cara, o coroa, tu. Não pede mais a bênção ao pai. Atenção, jovens, filhos que aqui estão. Existem lares que os filhos não pedem mais a bênção aos pais e os pais sequer cobram. Eu tenho 3 filhos. Quando eles ligam-me, eu digo alô, aí ele diz alô de lá. Pronto, eu encerrei minha conversa. Só prossigo quando ele diz assim: a bênção papai. A bênção papai. Se não pedir a bênção, eu cobro. Peça a bênção. Mas infelizmente em muitos lares tem gente achando que isso é tão normal, tão banal, é uma coisa tão simples. Não, querido pai, presta atenção. Foi Deus que impetrou autoridade sobre você para abençoar o seu filho. E você está perdendo esta oportunidade de abençoar o seu filho logo de manhã cedo, quando acordar. A bênção pai, Deus te abençoe meu filho. Quando vai dormir, a bênção papai, e você abençoar, Deus abençoe meu filho. Durma em paz. Criar o hábito de orar não apenas pelo seu filho, mas orar com o seu filho. Isso é muito importante. Nós não podemos perder essas dracmas dentro da nossa casa. Segue a dica então, o recado para os jovens que aqui estão. Ainda quando chegar em casa, quando você for deitar, você meio sem jeito, já porque já faz dias que a dracma se perdeu, e você disse é bem assim, acanhadinho, acanhadinha. A benção papai, a benção mamãe. Ele vai estranhar, não vai saber nem como responder, mas diga assim: me abençoe meu pai, me abençoe minha mãe, porque Deus te incumbiu e revestiu de autoridade para me abençoar. Bendito é Deus para todo sempre. Não deixe que o modernismo entre dentro do seu lar e faça-se perder essas dracmas que são preciosas para a família. Oh, bendito é Deus para todo sempre. Cordialidade, ser cortês. É muito importante que haja este respeito e a cordialidade dentro da família. Você vai passar, com licença. Passou, foi cedido o espaço, muito obrigado. Isso é muito importante dentro do lar. Os cônjuges se amarem e tratar de forma cordial, é muito importante, é muito bom. Infelizmente tem muitos que é cortês com todo mundo da rua, mas dentro de casa, meu Deus, Deus está falando com a gente. Deus está tratando com a gente hoje aqui. Muito bem. O que é que eu devo fazer caso essa dracma tenha se perdido dentro da minha casa? Aquela mulher, ela tomou uma atitude, 4 atitudes que esta mulher tomou, que foi sumamente importante para ela encontrar a dracma perdida. Primeiro,
a mulher, ela acende a candeia. Ela acendeu a luz. Quem anda no escuro não consegue encontrar as coisas que estão perdidas. Aliás, a luz, ela representa a palavra de Deus. A luz aqui é uma figura da palavra de Deus. O Salmo 119, o verso de número 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É preciso que nós entendamos que quando está em trevas, quando está em escuridão, é possível perder e também dificuldade de encontrar. A palavra de Deus em nossa vida, e em nossa família, ela produz avivamento. Quando a gente lê em Neemias, capítulo de número 8, e versículo de número 8 e 9, veja o que aqui nos diz. Neemias capítulo 8, versículo 8 e 9 diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o tirsarta, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo fazia o quê? Chorava e fazia o que mais? Ouvindo as palavras da lei. Quando as palavras da lei são lidas dentro da tua casa, vai haver quebrantamento, vai haver avivamento, a dracma vai ser encontrada. Bendito é Deus para todo sempre. Como é importante se ler a palavra de Deus. Ela é luz para o caminho. Conta-se que foi dada uma Bíblia a um sábio para que ele, lendo-a, um sábio brasileiro, a Rui Barbosa, para que ele, lendo-a, pudesse grifar, anotar as falhas, os defeitos que tinha a Bíblia. E conta a história de que ele pega a Bíblia, leva para casa e começou a ler. E quando começa a ler a Bíblia, Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, aí ele volta e leva a Bíblia de volta e diz: eu não consigo cumprir esta missão. Mas por que o senhor não consegue? Você é um homem sábio. Ele disse: quanto mais eu procuro defeito na Bíblia, mas ela aponta os meus defeitos. A lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a palavra. Sabe de uma coisa? Quem peca, peca de noite, peca no escuro. Como assim, pastor? Abra a sua Bíblia. Carta aos Efésios capítulo 5. Abra a Bíblia, não a deixe fechada. Efésios capítulo de número 5. Vejamos versículo de número 11 ao versículo de número 13. Aos Efésios capítulo 5, versículo 11 ao versículo de número 13, nos diz assim a palavra do Senhor: e não comuniqueis com as obras infrutuosas de quem? Das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe, mas todas as coisas se manifestam, sendo condenadas pelo quê? Pela luz, porque a luz tudo manifesta. Quem peca, peca no escuro, peca de noite, para que não seja visto. Mas quando se acende a candeia, quando se acende a luz da palavra, a luz vai alumiar e dizer: por aqui não, aqui está errado, porque a luz, que é a palavra, ela mostra o que está certo e o que está errado. Nós poderíamos ler ainda João capítulo de número 11, vamos ler, nós estamos aqui para isto, me permita só mais um pouco. João capítulo de número 11, versículo de número 9 e 10, nos diz assim a palavra de Deus: Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque
Porque ver a luz deste mundo. Mas se andar de noite, o que é que faz? Tropeça, porque nele não há luz. Que Deus nos ajude. Perdeu a dracma, acende a candeia, acende a candeia, acende a luz da palavra de Deus. Abre a tua Bíblia e ela vai te revelar onde é que está a falha, onde é que teve a perda. É quando você abre a palavra. Interessante que a Bíblia, que é uma luz que acende para iluminar, ela traz orientação para toda a família. Ela traz orientação para os cônjuges. Quando ela diz assim em Efésios capítulo 5 e versículo de número 22, aí a palavra de Deus diz assim: vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido. Vós maridos, amai a vossa mulher. Oh, bendito é Deus para todo sempre. E sabe que eu já li esse texto de Colossenses capítulo 3 e versículo 19. Colossenses 3 e 19. Eu já li várias vezes. Mas tem um ponto que eu não tinha parado nele ainda. Mas eu queria que você lesse comigo. Você é marido. E as mulheres, não se empolguem muito não. Colossenses capítulo 3, versículo. Hoje, quando eu estava meditando, aí minha esposa entrou lá no escritório e eu disse: rapaz, eu nunca tinha prestado atenção nessa parte desse texto, e eu já falei nele tantas vezes. Mas veja o que é que diz Colossenses 3 e 19. Vamos primeiro 18. Vós mulheres estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós marido, amai a vossa mulher. Aí pronto, eu me empolgava até aí. Mas veja a outra parte. Vamos, só os homens, vamos dizer a sequência. 1, 2, 3 já. Eita, não é para aperrear as bichinhas não. Mas veja o que é que a Bíblia diz: que o marido não pode aperrear a mulher. A Bíblia traz orientação para toda a família, mas também traz orientação para os pais, como criar os seus filhos. Vós pais, criai os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor, e não vos provoqueis, não vos irriteis. Também a Bíblia vai dizer em Efésios 6 e 4 e Colossenses 3 e 21. Mas a Bíblia também vai ter palavra para ensinar aos filhos, dizendo: vós filhos, obedecei aos vossos pais, honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa. Como a Bíblia é maravilhoso meditar na Bíblia. A mulher, ela vai primeiro e procura acender a candeia, acender a luz para procurar a dracma perdida. Sabe por que muitas casas, muitos lares estão se perdendo a dracma dentro de casa? Porque a candeia, a luz estará apagada. Não está lendo a palavra. Quando se ler a palavra, a dracma nem sequer se perde, porque você está com a luz acesa. Bendito é Deus para todo sempre. Há um hino que cantam e diz assim: acende uma luz em nossa casa, em nosso lar. Bendito é o Senhor para todo sempre. Os jovens, os filhos, poderiam anotar ainda Provérbios capítulo de número 19, versículo de número 26. E também Provérbio capítulo 15, versículo de número 5. Me permita, irmãos, eu quero concluir para não ficar pendente para outra semana. Somente mais uns 5 minutos. Vocês toleram 5 minutos, sim ou não? Porque a gente fecha hoje em nome de Jesus. Então a mulher acende a candeia, ela acende a luz para procurar a sua dracma. E depois que ela acende a candeia, ela toma outra atitude sumamente importante para encontrar a dracma que havia perdido. Ela pega a vassoura para varrer a casa. Infelizmente, muitas dracmas estão se perdendo dentro de casa. Primeiro, porque a casa está escura da palavra de Deus.
não tem leitura da palavra de Deus. Segundo, porque a casa está suja, se permitiu que as sujeiras entrassem dentro de casa. Parece uma palavra forte nesta noite, mas nesta noite o Espírito de Deus fala com a gente dizendo: pega o vassourão, pega a vassoura, pega o rodo, vamos limpar esta casa em nome de Jesus e vamos encontrar a dracma perdida em nome de Jesus. Oh, bendito é Deus para todo sempre. Tem muitas casas que estão ficando suja com frieza espiritual, casas que já não se tem mais apetite de ler a palavra, apetite para orar, mas dedica o seu tempo apenas em redes sociais e outras coisas que não edifica, sexualidade impura, pornografias, e isso tem trazido sujeira dentro das casas. Mas nesta noite a vassoura do Espírito Santo está passando aqui. Bendito é o Senhor para todo sempre. Casas que estão sujas com ódio, com rancor e com mágoas, com amargura de alma e de espírito. Mas a palavra de Deus diz nesta noite, no Salmo de número 37 e o verso de número 8, veja o que aqui nos diz. Salmo de número 37 e o verso de número 8, assim nos diz a palavra do Senhor: deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, varra a casa, tire essa ira, tire esse ódio. O que dizermos no que nos diz a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo de número 12 e versículo de número 15, que nós não devemos deixar que nenhuma raiz de amargura brotando nos perturbe e com ela venha contaminar a outros. Olhe para cá, por favor, só um instante. Você sabia que tem pessoas que vivem doentes e que a doença não é doença física, que são doenças emocionais, que são doenças que são chamadas de psicossomáticas, e que a raiz dessa doença que sofre, sabe onde é que está? Sabe onde é que está? Na raiz de amargura. Gente amargurado, travoso, azedo, e começa a trazer aquilo para si e adoecem, e vai para os médicos e os médicos não resolvem. Faz exame e não aparece nada. E uma coisa simples está faltando para que esta pessoa venha a ser curada, porque ela está carregando um peso, sobrecarregando sobre si, e isto vem trazendo que raiz de amargura venha enchendo ele de ódio, de rancor, de mágoa, e ainda sabe mais o que? Contaminando a outras pessoas, dentro do lar, dentro da casa. Casa suja, com ódio, com rancor, com raiz de amargura. Oh, bendito é Deus para todo sempre. Deixa o Espírito Santo nesta noite passar a vassoura, limpa tudo, que você possa se quebrantar diante dele e dizer: Espírito Santo, aqui está eu. Passa a tua vassoura, vai limpando, tira todo o ódio, todo o rancor, toda a raiva, toda a ira, toda a cólera, mas que haja quebrantamento, amor, paz e perdão, e esta dracma seja encontrada em nome de Jesus. Oh, bendito é Deus para todo sempre. Acredita que tem pessoas que a casa está suja com inveja? Meu Deus, casa suja com inveja. Eu acredito que aqui não tem ninguém com essa sujeira dentro de casa. Gente que não aguenta ver o outro prosperar. E sabe o que é que a Bíblia diz? Chorai com os que choram, se alegrai-vos com quem? Com os que se alegram. Acontece que tem pessoas que têm facilidade até de chorar com os que choram, mas tem muita dificuldade de se alegrar com os que se alegram.
Quando vê o outro sofrendo lá na provação, na luta, eita bichinha, eu estou orando por você, e até ora mesmo, mas não está preparado o suficiente para ver Deus abençoar aquela pessoa e colocar em um patamar mais elevado, mais alto, e aí ela já começa a ficar olhando de banda. Agora tá. Chora com os que choram, mas não se alegra com os que se alegram. Deixe que o sentimento de inveja entre, domine no seu coração, e por conta disto todos já sabem o que é que aconteceu com José e o que os irmãos dele fizeram. Eita, Espírito Santo está tratando com nós nesta noite. Bendito é o Senhor para todos sempre. E essa vassoura do Espírito Santo está aqui hoje. Outra, essa é terrível, sujeira dentro de casa, chama-se pecado encoberto, pecado não confessado. Me permita lhes dizer, tempo não apaga pecado. O que apaga pecado, a Bíblia diz em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e faz o quê? Tem que confessar e deixar. Dá para você dizer comigo? Confessar e deixar. Aí o que é que acontece com aqueles que confessam e deixam? Alcança misericórdia. Oh, bendito é Deus para todo sempre. Vai à casa, tira as impurezas. Se precisa tratar alguma coisa, procura o pastor, conversa com o pastor, trata para que a misericórdia de Deus apareça na tua vida e essa dracma seja encontrada em nome de Jesus. Bendito é o Senhor para sempre. A mulher, ela confessa, ela varre a casa. Mas um outro ponto interessante, ela procurou com diligência. Porque às vezes a pessoa, sabe o que é cômodo às pessoas? É aquilo que as pessoas gostam. Normalmente as pessoas tendem a ouvir aquilo que eles gostariam de ouvir. E às vezes a pessoa nem falou aquilo, mas como ele queria ter ouvido era aquilo, aí ele faz de conta que é, e aí ouve como se fosse, e não é. Porque as pessoas querem ouvir aquilo que se parece ser aquilo que ele gosta. Mas escuta, querido, procurar com diligência, você, à luz da palavra, luz acesa, sair com a vassoura do Espírito Santo, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Bendito é o Senhor. E ela foi perseverante em procurar. Ela procurou até encontrar. E quando ela encontrou, aí ela fez uma festa. Aí ela chamou as vizinhas. Aí ela chamou as amigas e reuniu, fez um banquete. A palavra de Deus diz: e levou-me à sala do banquete, e seu estandarte sobre mim era o amor. Tem banquete de Deus, tem sala de banquete para aqueles que procuram a dracma perdida. Vai encontrar e vai ter banquete. Que Deus nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus.